Fala pessoal, então prometi para vocês o vídeo e agora estou gravando aqui. Daqui a pouquinho já irei postar na plataforma. Basicamente, lembre-se que o intuito desses vídeos é oferecer subsídios básicos de outras disciplinas para que vocês possam entender o conceito de cada situação que a gente pode observar na farmacologia, né? Então, retornando, né? O que é o conceito de biodisponibilidade? Basicamente, a biodisponibilidade, né, é a frequência, né, a taxa, a porcentagem que um fármaco administrado, seja em qualquer via de administração, ele vai alcançar o sangue, ele vai alcançar aqui a circulação sistêmica. Aí eu dei o exemplo, né? Se, por exemplo, um indivíduo tomar 100 mg pela via oral, aí vamos supor que 70 mg daquele fármaco que foi administrado, eles são absorvidos de formas inalteradas. Então quer dizer que aquele fármaco tem uma biodisponibilidade de 70%. A biodisponibilidade é fundamental para que você possa entender por que alguns fármacos não são administrados pela via oral, e sim somente por via parenteral. Então, esse é o primeiro conceito para que vocês possam compreender. E aí, nós comentamos sobre alguns fatores que vão influenciar essa biodisponibilidade. Volto a repetir, toda vez eu vou fazer isso. Eu falo um conceito e falo o que afeta tal conceito, porque é a partir desses fatores que a gente consegue ter a aplicabilidade clínica. Então, primeiro conceito, né, primeiro fator que influencia é a solubilidade do fármaco. Eu já falei para vocês. A maioria dos fármacos são lipossolúveis, certo? Mas, logicamente, tem que ter uma certa solubilidade em soluções aquosas, porque o ser humano ele é composto por 70% de água. Então, o que significa isso? É que a lipossolubilidade deles tem que ser uma lipossolubilidade moderada. Quem é a classe de fármacos que tem lipossolubilidade moderada? São os ácidos e as bases e os ácidos fracos. Então, essa é a primeira característica dos fármacos, né? Eu comentei sobre isso no vídeo, né, passado que eu enviei para vocês explicando o que é um ácido, o que é uma base forte, basicamente, né? E o que é uma base e o que é um ácido fraco. Então, a lipossolubilidade dos fármacos ela precisa ser moderada. Bruno, e aí? O que significa lipossolubilidade? Qual é a relação da lipossolubilidade com a biodisponibilidade? Normalmente, até determinado ponto, quanto mais lipossolúvel o fármaco, maior a biodisponibilidade. Olha o termo que eu utilizei, até certo ponto. Então, quanto maior a lipossolubilidade, maior a biodisponibilidade. Só que, se for um fármaco muito lipossolúvel, ele já é lipossolúvel demais, ele não é aquela lipossolubilidade moderada, é uma lipossolubilidade já grande. O que vai acontecer? Esse fármaco ele vai ser sequestrado pelo tecido adiposo e ele vai ficar preso. É meio que o tecido adiposo, como ele tem muita gordura, quando entra um fármaco muito lipossolúvel, ele olha assim, olha os amiguinhos aqui, todo mundo parecido comigo, todo mundo é gordura. E aí a partir disso ele fica preso, certo? E aí eu comentei para vocês o exemplo do tiopental durante a sala, né? Lá durante a nossa aula. Próxima coisa, né, que afeta essa biodisponibilidade é a instabilidade química de determinados fármacos. Como assim, Bruno? O que é essa instabilidade química? Primeiro, os fármacos eles podem ser alterados quimicamente pelo pH. Eu já falei isso para vocês. Então, por exemplo, se eu pegar um comprimido de um fármaco básico e eu tomar, pode acontecer lá no estômago ele ser totalmente destruído. Por quê? Porque o fármaco, quando ele é básico, ele encontra um ambiente ácido, que é o estômago. O que acontece? Neutralidade. Esse fármaco ele pode perder as suas propriedades farmacológicas. Então, pH é o primeiro fator. Bruno, como é que eu consigo alterar isso? A indústria farmacêutica pegou e fez uma drágem, fez uma cápsula. Para quê? Para que aquele componente, né, basicamente ali, gente, é muita sacarose, tá? Aquele componente de sacarose, aquele componente de carboidrato, quando ele chega lá no estômago, ele protege todas as partículas, todos os fármacos que são básicos da acidez gástrica. Aí quando ele chega no intestino, aí ele consegue dissolver, né, aquela cápsula, aquela drágia, aquela película ela se dissolve, ela sai, ela não vai existir mais, ela se degenera de uma forma geral, e a partir disso, os componentes que ela tem dentro, elas começam a se dispersar, sendo absorvidos então no intestino, que é básico. Aí fica legal. Uma substância básica em um
ambiente básico consegue ser absorvido. Deu para sacar? Esse é o primeiro ponto. E o outro ponto é a participação de enzimas. Isso daqui não tem nenhum fármaco nosso da odontologia que tenha essa alteração, mas eu quero que vocês entendam. Basicamente é o seguinte, tem alguns fármacos que eles são proteínas, certo? Ele tem uma característica proteica. Por exemplo, quando você toma Puran T4, que é a tiroxina, que é aminoácido, ali tem peptídeos. E pode acontecer, em determinados momentos, aqueles fármacos eles serem degradados pelas enzimas. Tudo bem? Então, a dosagem que você toma do Puran T4 já é uma dosagem, já imaginando, poxa, dessa quantidade que eu estou administrando, alguma porcentagem vai ser degenerada pelas enzimas. Beleza. E aí a indústria farmacêutica faz todo o cálculo e já entrega para a classe prescritora a quantidade de fármaco que sabe o que vai ser absorvido, sabe o que vai ser degenerado, sabe o que não vai ser absorvido. Deu para sacar? Próximo é a natureza da formulação do fármaco. Lembrando aqui, é muito importante, né? O que vai afetar essa biodisponibilidade? É que, por exemplo, se eu tomar uma cápsula, essa cápsula, a biodisponibilidade dela tem que acontecer aonde? No intestino. Se por um acaso aquela cápsula ela for degradada, degenerada ali no estômago, então o componente que está dentro dela, que é o fármaco de uma forma geral, vai ter a biodisponibilidade diminuída. Essa cápsula precisa alcançar o intestino. E aí, alcançando, por exemplo, o intestino, como eu já falei para vocês, aquele componente que está protegendo o fármaco se degenera, e aí, a partir disso, eu consigo absorver aqueles fármacos básicos no ambiente básico que é o intestino. Falei para vocês sobre os lipossomos, lembre-se disso, pelo amor de Deus, isso foi pergunta de prova, certo? E assim sucessivamente. Aqui é que vem o ponto do vídeo. Vamos lá, né? Agora eu estou falando aqui para vocês. Quando eu fiz farmaco em alguns momentos, o que aconteceu? Às vezes, devido à falta de tempo, de uma forma geral, o corpo docente falava o seguinte, ó, uma coisa que influencia a biodisponibilidade é a biotransformação hepática de primeira passagem. Aí você fica, o que é isso? Aí eles ficam falando biotransformação hepática de primeira passagem e você fica, cara, tá, tudo bem. Pior ainda, eles vão falar para você que essa biotransformação hepática de primeira passagem, ou pré-sistêmico, que é chamado também, é uma situação que é devido ao sistema porta-hepático do fígado. Aí você fica, tá, sistema porta-hepático. E você engole, e você decora, e fica por isso mesmo, certo? Bruno, na prova, como é que você vai cobrar? Eu vou cobrar para você, com certeza, olha só, o conceito de biotransformação hepática de primeira passagem. Com certeza eu vou explicar para vocês, eu vou cobrar de vocês o que é biotransformação pré-sistêmica, que é a mesma coisa, são sinônimos, olha, percebam. Biotransformação ou metabolismo, posso colocar o nome aqui também, metabolismo de primeira passagem, também chamado pré-sistêmico, ou metabolismo pré-sistêmico. Tudo é a mesma coisa, tudo é sinônimos. Tenham em mente que eu vou cobrar isso de vocês. Agora, o que é isso, Bruno? Qual o sistema que interfere, por que acontece isso e qual é a implicação clínica disso? Olha, tem um fármaco aqui, que é o cetorolaco, que é um fármaco que nós prescrevemos, que tem alteração nessa relação de biotransformação de primeira passagem. Então, tem aplicabilidade na odonto, sim. E também tem aplicabilidade também para salvar vidas. Não sei se vocês conhecem, o nitrato de isosabida é basicamente utilizado para salvar uma pessoa que está com uma angina instável. Meu Deus, o que é isso? O cara está tendo um infarto. Então, às vezes, o cara está tendo um infarto, aí você dá esse componente aí do nitrato sublingual para ele, tá? Cetorolaco. Ele também é chamado, o nome comercial dele é Toragesic. Aí você para pensar, poxa, Toragesic, ele também é sublingual? Ele também é sublingual. Então você começa a perceber, então tem um negócio de sublingual por aí. Tem, certo? Gente, só olhar aqui só para ver se a gravação está tudo certo, está tudo certinho. Vamos continuar. Então entendam isso. Fatores que influenciam a biodisponibilidade. Um é a biotransformação de primeira passagem, ou metabolismo de primeira passagem, ou metabolismo de primeira passagem, ou metabolismo pré-sistêmico. Tudo é a mesma coisa. E aí eu vou mostrar uma imagem e vou dizer para vocês.
Isso daqui é o componente anatômico que corresponde, né, que favorece essa biotransformação de primeira passagem. Aí tu olha assim e digo, não estou entendendo nada. Eu estou vendo aqui um fígado, estou vendo aqui um pedaço de estômago, estou vendo aqui um intestino, um monte de veia indo para o fígado. É por aí, certo? Eu vou explicar para vocês com calma o que essas coisas significam. Depois eu vou voltar para esse slide para a gente entender melhor. Vamos ver o que é isso. Como falei, parar um pouquinho da farmaco, vamos falar de anatomia, vamos falar de histologia e de fisiologia. Vamos falar disso para que a gente possa entender o que é isso, tá bom? Calma e vamos com calma agora para que você possa entender. Primeiro, eu tentei fazer aqui um esquema para representar a vascularização de qualquer órgão do corpo humano. Gente, por favor, isso é ensino médio, a vascularização de qualquer órgão. Então não é algo novo. Então, por enquanto, fica tranquilo. Então vamos imaginar que esse retângulo aqui é um órgão qualquer do corpo humano. Bruno, como é que é a vascularização de qualquer órgão? É o seguinte, lá vem uma artéria. Essa artéria, ela se divide em arteríolas. E essas arteríolas, elas vão se dividir em capilares. Bruno, por que aqui está em vermelho? Ah, porque está em vermelho é porque está passando o sangue arterial. Sangue rico em oxigênio. Até aí tudo bem? Tranquilo. Vai acontecer as trocas gasosas, né? Então vai distribuir oxigênio, vai retirar dióxido de carbono, em qualquer vascularização de qualquer órgão. E isso daí vai se transformar em quê? Vai perdendo, né? Aquele sangue arterial vai ficando sangue venoso. E aí depois eu vou formar as vênulas e depois vai se juntar as veias e essa veia vai se reunir. Várias veias vão se reunindo até que vai chegar em uma veia específica chamada veia cava superior e inferior. Não se batem com isso, mas são as duas veias que levam o sangue para o coração. Para que leva para o coração? Para o sangue com baixa quantidade de oxigênio levar para os pulmões, acontecer o aumento, né, a troca. Ele estava pobre em oxigênio, agora vai ficar rico em oxigênio e aí voltar ao mesmo ciclo de novo. Nenhum segredo, gente. Ensino médio, de boaça. Então a vascularização de qualquer órgão é desse jeito. Esse é o primeiro ponto. Próxima pergunta, você pode perguntar, Bruno, por que então a distribuição de oxigênio, dióxido de carbono, e agora eu vou adicionar mais um detalhe, qualquer nutriente, qualquer coisa, qualquer partícula, somente acontece nos capilares? Por que isso não acontece na artéria? Por que isso não acontece na arteríola? Por que isso não acontece nas vênulas? Por que isso não acontece na veia? Não, acontece nos capilares, porque qualquer troca de gases, nutrientes, só acontece nos capilares. Passei para vocês o conceito de anatomia e fisiologia primeiro, bora para isto. Olhem para cá, certo? Antes não tinha essa bolinha, surgiu essa esferinha. O que eu vou colocar aí para vocês, basicamente, é a quantidade de camadas de cada um desses vasos, certo? De camadas histológicas que vocês aprenderam com a Darley. Primeiro, você tem uma camada de tecido epitelial. Depois, você tem uma camada de tecido conjuntivo. Depois, nesse primeiro exemplo, aqui que eu estou colocando aqui para vocês, uma camada de tecido epitelial e uma camada de tecido conjuntivo, isso daqui está representando o número de camadas que nós temos em capilares. Então, peraí, nos capilares eu só tenho 2 camadas de tecido. Então, é uma parede fina, beleza? Quando eu olho, por exemplo, para uma artéria ou para uma veia, vamos ver quais são as camadas. Tecido epitelial, uma camada de tecido conjuntivo, uma camada de tecido muscular, uma outra camada de tecido conjuntivo e uma outra camada de tecido epitelial. O que é que eu estou querendo dizer? Então, vamos mudar aqui rapidinho, vamos escrever umas coisinhas aqui. Então, por exemplo, imagina agora fármaco, certo? Imagina que eu tenho um fármaco aqui dentro do capilar.
Imagina que essa bolinha é um fármaco, certo? E imagina que eu tenho um fármaco também aqui dentro desse vaso. Consegue entender que o fármaco ele consegue sair mais facilmente em um capilar, porque só tem 2 camadas, do que, por exemplo, aqui uma veia, uma artéria? Cara, é muita camada para passar. Ele não consegue ultrapassar. Então, qualquer coisa, gente, gases, também nutrientes e também os fármacos, eles só conseguem sair dos vasos em capilares, por causa de uma questão histológica. É um número de camadas que cada vaso possui. Eu acho isso muito lógico, gente. Poxa, eu tenho poucas camadas, o fármaco sai. Eu tenho muitas camadas, o fármaco não sai. Tudo bem? Então, esse é o primeiro conceito que eu estou passando para vocês. Só para curiosidade, vou colocar aqui para vocês os vasos, certo? Esse daqui são os vasos do coração. Não precisa memorizar, tá, gente? Não se preocupe. Mas aqui está o coração. Esse daqui é aquela veia cava superior que eu estava dizendo. E aqui não está aparecendo, mas bem aqui a veia cava inferior, tá, gente? Então, basicamente é o tórax, aqui é o coração e aqui são as 2 veias que estão levando o sangue para o coração. O coração recebe o sangue pobre em oxigênio e aí depois ele envia aqui, olha, por meio desses vasos, que são as artérias pulmonares, que transporta sangue pobre em oxigênio para os pulmões. Os pulmões retiram o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e bota oxigênio, e aí depois o sangue rico em oxigênio retorna por esses vasos, retornando aqui para o coração. Por favor, o que eu acabei de falar aqui é curiosidade, não é para vocês focarem. Desse slide aqui é só curiosidade. E agora eu vou comentar para vocês algo sobre como é a vascularização do trato gastrointestinal. Isso aqui é fundamental. A partir de agora eu vou começar a falar para vocês conceitos de anatomia e fisiologia que são fundamentais para que eu consiga entender a biotransformação de primeira passagem. Isso basicamente só acontece em 3 locais do corpo. Depois eu falo o outro local do corpo. Mas, para nós, a gente vai focar em um desses locais, que é o trato gastrointestinal. Então, lembre-se, todo o sistema digestório, ele vai estar aqui. Quais são os órgãos que conseguem absorver nutrientes, absorver fármacos? Estômago e intestino, principalmente a primeira porção, que é o duodeno, certo? Mas é estômago e intestino. Então, são esses os 2 locais que eu consigo absorver fármacos. E percebam que esses daqui, certo? Quando qualquer coisa que o estômago e o intestino absorve, qualquer coisa que eles absorvem, antes de vir para o coração, eles passam pelo fígado. Entenderam? Conceito básico. Tudo que é absorvido no estômago e no intestino, antes de ir para o coração, ou seja, por que antes de ir para o coração? É porque porque chegou no coração, o coração vai distribuir para todo o corpo. Lá para o cérebro, lá para o dedo, lá para outro órgão, para tudo quanto é canto. Antes de ir para o coração distribuir para todo o corpo, ele vai passar pelo fígado. O fígado, gente, eu quero que vocês entendam que o fígado é como se fosse uma alfândega, uma polícia federal. Lá vem tudo que vem de fora, que você comeu, que você tomou, e vai chegar em um outro país, que é você. Vai chegar em um outro canto. E aí, você chegou. Você é absorvido, né, pelo estômago e pelo intestino. Antes de distribuir para todo o corpo, você vai passar aqui pelo fígado. Aí o fígado ele vai olhar, deixa eu dar uma olhada nesse povo que está chegando. Deixa eu dar uma olhada no que está vindo. Por quê? Imagina. Se você se alimentou de um nutriente, muita glicose. Se alimentou de glicose. Lá vem a glicose, passou aqui pelo estômago, foi absorvida no intestino. Glicose absorvida no intestino. Aí foi absorvida no intestino,
Antes de ir para o coração, vai passar por onde? Pela alfândega, lá pela Polícia Federal no fígado. Aí o fígado vai olhar, glicose. Poxa, a glicose é excelente para o meu corpo. Passa, vai lá para o coração e o coração distribui para todo o corpo. Beleza. Agora vamos supor que você, por algum motivo, você se alimentou, veio um veneno. Certo? Se alimentou de veneno. Aí lá vem o veneno. Vup, 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 vup. Foi absorvido. Pode ser o veneno, dependendo da característica dele. Pode ser no estômago ou no intestino. Vamos supor que foi no estômago, né? Foi absorvido aqui no estômago e aí foi aqui para o fígado. Aí o fígado, lá vem o veneno querendo avacalhar com o teu corpo. Aí a Polícia Federal falou, opa, olhou o teu fígado, olhou aquele veneno, eu digo, eu não posso deixar você passar. E aí, o que é que o fígado faz? Olha o termo que eu vou falar. Ele vai metabolizar aquele veneno. Ele vai biotransformar aquele veneno. Porque ele vai olhar aquilo lá e diz, isso daqui não é próprio do meu corpo. Eu preciso metabolizar ele. Deu para entender, gente? Então o fígado ele vai, tudo que é diferente, tudo que não for nutriente, o fígado já vai querer metabolizar. Isso é o que nós chamamos de metabolismo, biotransformação. Pegar uma molécula e transformar em outra. Conceito de metabolismo. Bruno, lá você falou pré-sistêmico ou primeira passagem. Ele é chamado de pré-sistêmico por quê? Porque o componente que foi absorvido vai ser metabolizado antes de chegar no coração. Então ele vai ser chamado de pré-sistêmico por isso, porque se chegou no coração, ele vai distribuir para todo o corpo, para todos os sistemas, e aí você pode ter uma intoxicação. Então é por isso que é chamado de metabolismo pré-sistêmico. E por que é chamado de metabolismo de primeira passagem? Porque é a primeira vez que aquele metabolismo, todos aqueles componentes que não são nutrientes estão passando pelo fígado. Aí nós chamamos de metabolismo de primeira passagem, porque é a primeira vez que ele passa pelo fígado. Vocês se lembram, no dia da nossa dinâmica, que eu espero que vocês tenham uns vídeos e tudo certinho, naquela dinâmica, as duas primeiras meninas que vieram antes de alcançar o coração e antes de alcançar, por exemplo, os outros órgãos, antes delas irem lá para o coração, eu peguei elas e metabolizei? Pois então, aquelas duas meninas, elas sofreram o metabolismo de primeira passagem. A primeira vez que os fármacos passou por mim, que era o fígado, eu já estou metabolizando. Deu para sacar? Bruno, eu não estava no primeiro aula. Tem um vídeo, o pessoal gravou, pega esse vídeo e vai assistir. Tudo bem? Tá bom, Bruno, mas tu falou veneno, né? E por que eu preciso estudar sobre isso, né, na farmacologia? É porque o corpo reconhece o fármaco como algo diferente do corpo. Ele reconhece como se fosse um veneno. Ah, não, mas ele não vai me fazer mal e tal. Não, mas ele vê um negócio, ele olhou a dipirona, ele olhou, cara, eu não produzo dipirona. Dipirona não é um nutriente. Conceito de droga, né? Tudo que não é nutriente no corpo. Cara, eu preciso metabolizar. Deu para entender? Então, o corpo, o fígado, quando vem qualquer fármaco que vai ser absorvido ou no estômago ou no intestino, quando ele chega nele, eu digo, epa, tu não. Você não vai passar não. Só que lembrem-se, eu preciso que o fármaco passe, porque senão não tem o efeito dele. Eu preciso que o fármaco que seja absorvido eu consiga atravessar essa primeira Polícia Federal, que é o fígado, para ele conseguir fazer o efeito. E como é que eu consigo fazer isso? De acordo com a dose, certo? Tem fármaco que mesmo que você aumente muito a dose, o fígado mata todo mundo, destrói todo mundo. Tem alguns fármacos que eles conseguem vencer essa barreira, que são as maiorias dos fármacos pela via oral. Falei o segredo de vocês. Todo fármaco que é administrado por via oral tem metabolismo de primeira passagem, tem metabolismo de pré-sistêmico. Resumindo, a única via de administração que passa por biotransformação de primeira passagem é a via oral. É a única.
Então, gente, toda vez que vocês tomam um medicamento por via oral, uma primeira parcela vai ser degradada pelo fígado. Ah, se vai ser 5%, 10%, 20%, isso é relativo. Mas todo fármaco que você administra por via oral vai ser metabolizado pelo fígado. Deu para sacar? Abre um parênteses e coloca e anota isso importante. É por esse motivo que tem fármaco que não pode ser administrado por via oral. Vou dar um exemplo de novo da morfina. A morfina ela é pouco absorvida no trato gastrointestinal. Ah, beleza, pouco absorvida, tudo bem. E quando ela passa pelo fígado, ela ainda é metabolizada. A biotransformação de primeira passagem da morfina é muito alta. Então vamos supor, vamos lá. Tomei 100 mg de morfina. Desses 100 mg de morfina, 30% vai ser absorvido. Só 30%. Então você tomou 100, 30 foram absorvidas. Dessas 30 que foram absorvidas pelo trato gastrointestinal, quando esses 30% chegar lá no fígado, 20%, vamos supor, foi 30 miligramas que foram absorvidas, de 100, foi absorvida 30. Dessas 30 que chegaram no fígado, 20 vão ser degradadas. Só 10 miligramas vai para o coração e vai tentar fazer efeito. Conseguiram entender? Morfina é complicada pelo via oral por causa desses dois motivos. Absorção gastrointestinal e uma alta metabolização de primeira passagem. Vou dar um exemplo do nosso fármaco, Toragesic, o cetorolaco. Se você tomar, engolir o cetorolaco, lá vem o cetorolaco, blá 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 blá. E o cetorolaco normalmente ele já é absorvido aqui no estômago. Foi absorvido no estômago, foi para o fígado. Quando ele chegou no fígado, o fígado olhou, opa, cetorolaco, tu não vai passar não. Eu não conheço você. Sabe o que vai acontecer? De tudo que foi absorvido aqui do cetorolaco, só vai passar menos de 10%. Então a metabolização de primeira passagem do cetorolaco é muito alta, certo? Então a partir disso, se você engolir esse fármaco que nós prescrevemos, que é o cetorolaco, é um anti-inflamatório. Nem adianta. Não vai fazer efeito porque o fígado destrói, o fígado metaboliza bastante esse fármaco. Tudo bem? Vamos lá, gente. Como é que alcança isso? Como é que esses fármacos alcançam o fígado? Aí eu fiz esse esquema. Bora lá. Primeiro, vamos imaginar que esse primeiro quadradinho, lembra aquele quadradinho que eu coloquei no slide passado? Agora está aqui de novo. Está aqui o quadradinho. E vamos supor que esse quadradinho é o estômago e intestino, que é onde vai ser absorvido o fármaco. Tudo bem? Então, vamos lá. Né? Vamos começar aqui as brincadeiras. Deixa eu só ver o próximo. Está aqui, ó, bonitinho. Artéria, arteríola, capilares, vênulas e veias. Tudo bem? Aí, até agora nada de diferente. Agora, a única coisa diferente é que eu estou deixando claro que esse quadradinho aqui está representando qual órgão? Estômago e intestino. Qual é a função desses capilares? Gente, distribuir oxigênio, retirar gás carbônico. Como é estômago e intestino, ele precisa captar todos os nutrientes e também os fármacos administrados pela via oral. Então vamos dar um exemplo, vamos começar aqui e colocar uns desenhozinhos, tá? Eu vou verificar, deixa eu ver, eu vou tentar colocar aqui de roxo, certo? Então aqui de roxo. Tá aqui, por exemplo, foi absorvido esses fármacos aqui de roxo, tá? Então os fármacos estão lá no estômago, no intestino. Por favor, ainda estão na luz. Como eu estou no estômago e no intestino, esses fármacos eles vão ser absorvidos pelos capilares. Então, todo mundo aqui, olha, percebam que eu estou colocando agora em cima dos capilares. Imaginem que eles estão sendo reabsorvidos. Absorvidos, perdão, não é estão sendo absorvidos. Então, os fármacos foram absorvidos. Não sei se vai conseguir vocês observarem. Dá para ver assim, ó. Esses fármacos absorvidos, eles chegam aqui nas veias e vai seguindo aqui na veia. Beleza? Então o fármaco foi absorvido. O que é absorção mesmo, gente? É quando o fármaco ele entra no compartimento vascular. Ele é absorvido. Beleza. Tudo que é absorvido no estômago ou no intestino, ou seja,
entra na vascularização do estômago do intestino, vai para o fígado. Tudo. E olha só o que vai acontecer. Bruno, que coisa mais estranha. O que foi que aconteceu aqui? O que foi que aconteceu aqui foi o seguinte. Deixa eu só mudar aqui rapidola para o apontador de laser. Olha só. O que acontece na maioria dos órgãos? Uma artéria se transforma em capilares e depois vai para uma veia e essa veia vai para o coração. A maioria dos órgãos é assim. O que acontece no trato gastrointestinal? No trato gastrointestinal, é uma artéria se transforma em capilares. Esses capilares se transformam em uma veia. Mas tem um porém. Tudo que foi absorvido precisa passar pela Polícia Federal, precisa passar por uma estação. E essa estação ela vai fazer um rastreamento do que você está colocando na tua boca. O que você está ingerindo. Eu não falei para vocês que enquanto qualquer coisa estiver aqui dentro desse compartimento de veia ou de artéria, cara, ele está protegido. Ele tem muitas camadas, ele não consegue nem sair nem entrar. O fígado só consegue fazer esse rastreamento se, por exemplo, esses vasos sanguíneos eles se transformarem em capilares. Então, a partir disso, essa veia vai se transformar em vênulas e essas veias vão se transformar em capilares. Peraí, Bruno, isso eu não aprendi no ensino médio, realmente. A partir de agora já estamos no ensino superior. Nem sempre todas as artérias se transformam em capilares. A veia também se transforma em capilares. E só existem 3 partes do nosso corpo que acontece isso. E uma dessas é no fígado. Bruno, para que raios eu preciso que essas veias que vêm do trato gastrointestinal, elas alcancem, por exemplo, o fígado? Agora eu vou colocar aqui e vou fazer esquematicamente para vocês. Para que o fármaco que esteja vindo lá, o fármaco, o veneno, seja o que for, que esteja vindo aqui pelas veias, quando chegar aqui no capilar, percebam que ainda está aqui, ele consiga sair do capilar. E aí, o fármaco saiu do capilar. Agora ele está no interior do fígado. Deu para sacar? Tá aqui. Estou desenhando aqui, ó, tudo, as bolinhas roxas vai representar basicamente o fármaco que foi absorvido e está aqui no fígado. Agora, e o fígado vai fazer o rastreamento do que é isso. Se fosse um nutriente, todas essas bolinhas que eu fiz iriam voltar para a corrente sanguínea. Vamos supor, essa bolinha aqui. Ah, é uma glicose, tudo de boa. Siga o laser. Entra no capilar, vai embora, chega aqui na vênula, vai para a veia e isso daqui vai para o coração. Se for uma molécula de glicose, acontece isso. Mas agora, o que acontece? Se essa coisa aqui é um veneno, o que o fígado vai fazer? Cara, eu não posso deixar esse troço passar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai metabolizar. Então, agora eu vou colocar de uma outra cor, vou colocar de vermelho, certo? Então, ele vai pegar esse fármaco aqui e vai transformar, só um momentinho, e vai biotransformar. Ele vai transformar em uma molécula inativa, o xizinho. Deu para entender? Então, o fígado ele vai tentar fazer isso. Ele vai tentar inativar todas essas moléculas. Beleza, Bruno. Entendi. Saquei. Então, o fígado, ele degrada o fármaco. Se de todas essas moléculas aqui no início, todas forem metabolizadas, vocês acham que esse fármaco faz efeito? Vamos imaginar. Primeiro ponto. Vamos imaginar que esse fármaco aqui é o cetorolaco, que tem uma biotransformação de primeira passagem muito alta. Se todos esses daqui forem metabolizados, gente, só vai vir Xzinho aqui para o coração. Não sei se o próximo slide é do coração.
Isso, ó. Só o xizinho aqui, ó, vai chegar no coração. E aí para ser distribuído por todo o corpo. Isso se for cetorolaco. No entanto, a maioria dos fármacos, todos os fármacos que é administrado pela via oral, nem todos são metabolizados. Somente uma parte. A indústria farmacêutica conseguiu pegar um cálculo, uma quantidade que diz, olha, não, já sei. Eu vou prescrever 100 miligramas. Dessas 100 miligramas, uma parte vai ser metabolizada no fígado. Não tem jeito. Mas uma boa parte vai passar. Então, vamos supor que agora é uma dipirona que você tomou pela via oral. Vamos supor que de todas essas moléculas, realmente só 3 foram metabolizadas. O restante aqui, gente, ficou inalterado. Então, o fígado olha, cara, é muita dipirona. Eu não consigo metabolizar. E, cara, essa dipirona é difícil de metabolizar. Eu não consigo metabolizar ela rápido. Então, a dipirona consegue sair, mas ela já logo volta. Conseguiram entender? Ela sai do fígado, o fígado olha, cara, dipirona, tem que tirar. Aí, fala para uma outra coisa, que eu vou falar isso daí nas próximas aulas. Cara, mas eu não estou conseguindo, já estou metabolizando uma aqui. Aí o outro fala, ei, fulano, tem aqui uma dipirona para metabolizar. Cara, eu também já estou ocupado. É muita dipirona para o fígado metabolizar e a dipirona é difícil de metabolizar. Então a dipirona volta para o sangue. Entendam, pelo amor de Deus, isso é bom. Porque senão nós não conseguiríamos utilizar a dipirona por via oral. Aí lá vai a dipirona para a corrente sanguínea. E aí ela vai chegar até o coração. E aí vai ser distribuído para todo o corpo. E aí ela vai alcançar o local que você está sentindo dor. Entenderam, gente? Então, o que é a biotransformação de primeira passagem? A biotransformação de primeira passagem, ou metabolismo pré-sistêmico, enfim, que eu já falei várias vezes, é algo natural do corpo. É um sistema de proteção do nosso corpo, por exemplo, contra venenos. Lá na época, não sei qual é a religião, mas eu imagino lá, Adão e Eva. Aí o Adão pegou lá, por exemplo, um cogumelo venenoso. Aí ele comeu aquele cogumelo venenoso, ele já era metabolizado, antes do veneno do cogumelo alcançar o coração, ele já é metabolizado pelo fígado. E aí o Adão fica vivo. Ele só tem lá um desconforto, mas ele fica vivo. Então, é uma forma de proteger o nosso corpo contra substâncias tóxicas. Só que, lembrem-se, os fármacos, eles não são nutrientes. O fígado os enxerga como algo estranho, como algo, parece que esse negócio vai fazer mal. E aí ele tenta metabolizar um pouco. Então, os fármacos por via oral, ele não consegue metabolizar completamente. Ele metaboliza uma parte. E aí a maior parte consegue passar pelo fígado. Beleza. A partir disso, gente, eu estou explicando para você por que o metabolismo de primeira passagem afeta, vamos voltar para lá, a biodisponibilidade. Vamos brincar aqui, ó. Tá aqui, ó. Qual o fator que altera a biodisponibilidade? Deixa eu só pegar aqui o laser. Quais os fatores que afetam a biodisponibilidade? A biotransformação de primeira passagem. Por quê, Bruno? Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeirinha como se fosse um cálculozinho para que vocês entendam. Então vamos supor que eu tomei lá vamos colocar o número 100 que fica mais fácil. Eu tomei 100 miligramas de um fármaco, certo? Desses 100 miligramas que eu tomei, 95 foram absorvidos. 5% não foram absorvidos, que foi 5 miligramas. Ah, Bruno, por que aconteceu isso? Por uma determinada instabilidade química, porque esse fármaco pode ter sido metabolizado por enzimas. A cápsula, por exemplo, ela se desfez antes de chegar no intestino, era para ter aguentado um pouquinho mais. Vamos supor, aconteceram coisas relacionadas ao processo de absorção mesmo.
Então, dos 100 miligramas, 95 foram absorvidos e 5 não foram absorvidos. Vai passar direto, vai ser defecado. Desses 95 que foram absorvidos, eles vão ter que passar por uma estação, que é o fígado. Tudo que é absorvido no intestino precisa passar no fígado. Aí lá vem as 95 moléculas. O fígado vai achar e vai dizer assim, vai falar, pare, não, tu é uma coisa estranha, tu não vai passar todo mundo não, eu tenho que metabolizar porque tu não é um nutriente. E ele vai tentar metabolizar essas 95. Só que esses 95 são é muita quantidade para o fígado metabolizar de uma vez e também normalmente são moléculas mais difíceis de metabolizar. Então, desses 95 miligramas que alcançaram o fígado, ele permite passar 80. Então, 80 miligramas conseguem alcançar o coração e 15 miligramas ele metaboliza. Viram? Pergunta: qual a biodisponibilidade desse fármaco? A biodisponibilidade é a quantidade, a porcentagem de fármaco que, quando é administrado, alcança a circulação sistêmica, alcança o sangue, ou seja, chega aqui, ó, nesse órgão aqui, o coração, certo? Que é o coração vai distribuir para todo o corpo. Se eu tomei 100 e passou 80 chegaram no coração, a biodisponibilidade é 80%. Deu para entender? Agora, Bruno, beleza. Por que só passou 80? Só passou 80 porque 5 não foram absorvidos e 15 foi degradado no fígado. Isso daqui, essa degradação do fígado, é algo que afeta a biodisponibilidade. Por que, Bruno? Porque afeta a biodisponibilidade, porque influencia essa biodisponibilidade. Porque se o fígado metabolizar tudo, não tem biodisponibilidade, gente. Imagina que se fosse esses 95... Cadê? Deixa eu voltar aqui, ó. Imagina que esses 95, quando chegassem aqui no fígado, o fígado metabolizasse 90. Metabolizou 90. E só 5 chegou no coração. Gente, a biodisponibilidade, 5%. Viu como alterou? Viu como é muito baixo? Esse medicamento não pode ser administrado pela via oral. Tudo bem? Então, hoje, você vai sair daqui sabendo. Se um paciente seu dizer, não, doutor, um negócio de fármaco aqui sublingual, eu vou engolir logo. Não! Porque se ele engolir, a biodisponibilidade daquele fármaco vai ser diminuída. Não pode. Certo? Por que a biodisponibilidade vai ser diminuída? Normalmente por 2 fatores. Ou porque o fármaco não vai ser absorvido, ou porque o metabolismo de primeira passagem dele é alto. Ou seja, tudo que chega no fígado, o fígado consegue degradar de forma rápida. Deu para sacar, gente? É isso que eu preciso que vocês entendam. É isso que eu preciso que vocês saibam, certo? O que vai cair na prova é isso. Um fármaco com alta metabolização de primeira passagem tem biodisponibilidade alta ou biodisponibilidade baixa. É isso. Bruno, tudo isso que você explicou, negócio de artéria, arteríola, capilar, não sei o que, isso daí vai cair? Não, não vai cair. Mas eu estou mostrando para vocês de uma forma bem calma, bem tranquila, com vídeos para você ir, voltar, repetir, para que você consiga entender o porquê. Tudo bem? Porque lembre-se que nós estamos no curso superior, tá? Gente, só curiosidade de anatomia, tá? Vocês estão percebendo, deixa eu colocar aqui rapidola, que tem 2 plexos capilares, aí nós chamamos de plexo capilar primário, plexo capilar secundário, e essa veia aqui que conecta esses 2 plexos é chamada de veia porta. Veia porta. Vai cair assim lá em um exercício de vocês. Qual componente anatômico que favorece a biotransformação de primeira passagem? É isso daqui, tá? É o sistema porta do fígado. Nós chamamos tudo isso de sistema porta. Ou seja, é uma rede
de capilares em paralelo. Quem gosta de física vai lembrar disso, tá? Mas enfim, é um sistema em paralelo. Quer dizer, vem algo, passa por uma coisa e depois vai embora e passa em outra, certo? Eu falei em paralelo, não, em série, tá? Desculpa. Então, um plexo de capilares em série. Então, ele precisa passar pelos dois, tá bom? Não precisa, relaxem que esse conceito não vai cair. O que é um sistema porta-aberta? Isso é anatomia. Mas eu quero que vocês compreendam o seguinte, que todo sistema porta, ele é assim, ó, você tem um plexo capilar de um lado, um plexo capilar do outro, e ele é conectado ou por uma veia ou por uma artéria. Dos 3 do nosso corpo, 2 são por veia, 1 é por artéria, tá bom? Ao longo da aula a gente vai ver o da artéria, não dessa aula, mas mais lá na frente, tá? Só para conhecimento de vocês. Então, a pergunta que eu vou colocar no exercício: qual o componente anatômico que ajuda, que favorece a biotransformação de primeira passagem? É isso daqui, é o sistema porta-hepático. Então tá aqui, olha, esquema, livro do Netter, né? Olha, estômago, intestino, dá pra ver, olha, todas as veias desse órgão aqui, ó, do estômago, do intestino, olha as veias dele saindo. Olha as veias saindo. Essas veias saem, elas se juntam e aí chega no fígado. O nome dessa veia aqui, ó, só voltando no esquema, ó, todas as veias do estômago e do intestino se unem e vão para o fígado. O nome dessa veia, veia porta-hepática. Aqui no Netter, se você for abrir o Netter, certo? Para quem gosta de anatomia geral e tal, é o nome dessa veia chamada de veia porta-hepática. Aí leva tudo que foi absorvido no trato gastrointestinal para o fígado, e aí o fígado faz o rastreamento e só depois que ele envia para o coração, tá bom? Aí um esqueminha mais fácil, ó, tá aqui, ó, veia porta hepática. Tá aqui todos os nomes das veias, não precisa decorar, logicamente, mas tem todas as veias aqui do sistema gastrointestinal, todas elas vão se unir. Gente, só deixando claro, o fluxo sanguíneo é assim, ó, ele é veia, certo? Então sai do reto e vem para o fígado. Sai do estômago e vem para o fígado. Sai dessa outra parte do estômago, se une com essa e vai para o fígado. Sai aqui do intestino e vai para o fígado. Por favor, certo? Não é o contrário. O fluxo sanguíneo não é para baixo. O fluxo sanguíneo aí está sendo para cima. Todo o sangue está indo para o fígado. Aí quando chega aqui no fígado, dá para perceber, ó, veia porta hepática, chega, olha ela se dividindo em vários capilares. Tá bom? E aqui tá muito bacaninha porque ó, sigam a seta desses daqui. Esqueçam esses outros, tá? Por favor. Olhem as setas do fluxo sanguíneo. Então, ó, tá chegando aqui o fármaco. Chegou o fármaco, ele sai. Aí o fígado, opa, bora metabolizar. Metaboliza uma pequena parcela, a outra parcela não é metabolizada. Essa parcela que não é metabolizada volta para a corrente sanguínea do fígado e vai embora, saindo rumo ao coração. Tudo bem? Aqui só outros exemplos, gente, só para que vocês possam entender. Olha, de novo, o vaso aqui do estômago, lá vem sendo absorvido e vai para a veia porta hepática, tá bom? Mais algumas... Essa daqui é a veia cava inferior, tá? Só para curiosidade de vocês. E é isso, tá, gente? O que eu queria passar para vocês é isso. Deixa eu só voltar no último slide, porque eu pedi para vocês uma coisa, tá? Que é essa aplicabilidade clínica que a gente tem que colocar, tá? Tá aqui os dois fármacos. Deixa eu só apagar aqui. Apaguei. Tá vendo esses dois fármacos? Ó, nitrato e o cetorolaco. Se eu tomar eles pela via oral, quando esse fármaco ser absorvido, chegar no fígado, ele vai degradar tudo. Então não adianta eu tomar cetorolaco pela via oral, não. Se o cara tá tendo um infarto, olha, eu sei que é nitrato, cara, joga um nitrato aqui que eu vou botar e ele vai engolir. Não vai adiantar. O que é que tu tem que fazer? Tu vai pegar esses fármacos e encontrar uma outra via de administração. Esses dois fármacos, eles são muito absorvidos pela via sublingual. E eu quero que vocês entendam o seguinte: a via sublingual não tem metabolismo de primeira passagem, não passa primeiro para o fígado. Basicamente é o seguinte, se vocês estivessem me vendo, mas por favor, toquem em vocês, tá? Imagina que você colocou um cetorolaco debaixo da sua língua. Aí imagina,
receptor oral que está debaixo da sua língua. Ele vai ser absorvido por baixo da sua língua, pela mucosa debaixo da língua, a mucosa sublingual. E aí ele vai seguindo no pescoço. Passa pela região submentoniana, passa por teu pescoço, já chega no coração e distribuído para todo o corpo. Ele não passa pelo fígado. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? A única via que tem biotransformação hepática de primeira passagem ou pré-sistêmica é a via oral. Estou repetindo isso várias vezes porque isso é pergunta de prova e para que vocês consigam entender o porquê ou não adianta alguns fármacos serem administrados pela via oral. Tudo tranquilo, gente? Gente, eu sei que esse vídeo foi muito longo, foi bem longo, mas foi tentando sempre buscar da melhor forma o entendimento de vocês. De 8 horas às 8h15 da nossa aula, eu estarei lá para tirar dúvidas sobre esse conceito, tá bom? Então, galera, era isso que eu tinha para falar com vocês e até logo.